Bom, vamos lá, bom dia a todos. Hoje eu estou gravando aí a aula 3, né, do assunto trigonometria na circunferência, e hoje eu queria apresentar então para vocês o ciclo trigonométrico, que é a nossa ferramenta, né, vai ser aí a nossa ferramenta para as próximas aulas, tá? Dentro desse ciclo trigonométrico nós vamos conseguir determinar seno, cosseno, tangente, né, valores trigonométricos aí de diversos ângulos que a gente não conseguiria fazer antes dessa aula, né? Ângulos muito grandes ou arcos negativos. Então, hoje a gente começa a trabalhar essa parte, né? E essa primeira aula eu queria usar para mostrar, apresentar para vocês o ciclo e também mostrar como é que a gente marca, então, arcos e ângulos, né? Usando o ciclo trigonométrico. Então, vamos lá? Então, o nosso ciclo trigonométrico é formado de dois elementos, ó, uma circunferência, né? E no centro dessa circunferência é traçado aí dois eixos, né, perpendiculares entre si aqui, que formam essa configuração. Então, esse desenho, né, a gente percebe que os eixos repartem aí a circunferência em quatro regiões, né, chamadas quadrantes. Então, a gente vai ter, começando aqui desse pontinho, que vai ser o nosso ponto zero de marcação de arcos e de ângulos aí, e andando no sentido anti-horário, né? Então esse aqui vai ser o nosso sentido positivo do ciclo. A gente tem aqui então o primeiro quadrante, ó, depois aqui o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrantes, né, desse ciclo trigonométrico. Bom, esse é o ciclo trigonométrico, então bastante simples aí a representação dele. Vamos ter que fazer bastante desse desenho aí nos nossos exercícios, né? E para começar, então, queria marcar alguns ângulos. Vamos pensar aí em como é que a gente faz, né, para utilizar esse ciclo trigonométrico. A ideia é a seguinte, né? A gente vai sair desse ponto zero, vai andar, vai percorrer esse ciclo. Se eu quiser marcar um ângulo positivo, né, ou um arco positivo aqui, eu vou andar nesse sentido, no sentido anti-horário, né? Se eu quiser marcar um arco negativo, eu vou andar no sentido contrário aqui, por aqui, né, para marcar arcos negativos. Eu posso marcar em graus ou marcar em radianos, né? Então vai ter algumas situações, alguns exercícios que vai ser colocado a unidade grau e outras a unidade radiano, né? Então eu queria mostrar para vocês as duas situações. Bom, antes de olhar os exemplos, né, uma coisa importante é que quando a gente percorrer o arco aqui para marcar o valor, né, então, por exemplo, quero marcar um arco de 30 graus, por exemplo. Então eu saio daqui, eu estou medindo em graus, então eu imagino essa circunferência dividida em 360 partes, né? E vou andar 30 pedacinhos. Quando eu chegar então na posição lá, sei lá onde é, mais ou menos aqui, né? 30 graus, olha, esse daqui é o arco de 30 graus. Esse daqui é o ângulo de 30 graus, o arco de 30 graus, o ângulo de 30 graus. Mas marcar esse arco é chegar até o final dele, olha, e marcar ele nessa posição aqui, na extremidade final, né, do arco. Então o 30 graus estaria aqui, nessa posição. Tudo bem? Então a gente sai do zero, quero marcar o 30 graus positivo, saio daqui e ando para um lado positivo, e aonde eu termino os 30 graus eu marco, falo, aqui é o 30 graus. Se eu quisesse marcar um arco de menos 30 graus, eu sairia daqui e andaria 30 para trás, ó, mais ou menos por aqui, né? Marcaria o menos 30 graus. Então, a ideia de marcar a medida de um arco, a gente sempre vai usar a extremidade final dele para fazer a marcação, para anotar. Tudo bem? Queria mostrar alguns exemplos, então. Essa aula é só isso daí, a gente vai ver alguns exemplos, depois vamos fazer uma atividade. Então, eu separei aqui alguns exemplos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, estou pedindo aí para localizar, né, nos ciclos a extremidade de cada arco. Então, vamos fazer aqui vários ciclos trigonométricos. Vou pedir para vocês arrumarem uma moedinha, alguma coisa aí para poder fazer a bolinha de vocês, né? Um compasso.
E vamos fazer então o ciclo para cada situação, tá? E vamos localizar esses pontos aí. Então, olha, primeiro eu quero marcar um ângulo de 120, então vou fazer lá a minha bolinha, né? Vamos fazer os dois eixos, tudo bem? E aí vamos localizar aqui. Os 120 graus, então ele sai daqui do zero, quando ele chegar aqui em cima já vai ser 90, né? Mas eu tenho que passar, ó, aqui é o 180, aqui embaixo 270, e quando chegar aqui de novo vai ser o 360. Então, o 120 ele passa do 90, mas ele não chega no 180, ó. Ele passa a 30 aqui, então tá mais ou menos nessa posição aqui, né? Então o arco seria do zero até chegar aqui, mas a gente marca o ponto aqui, ó. Aqui tá os 120 graus. Tudo bem? Então é isso, marcar o ponto é isso daí. Esse ponto pertence ao segundo quadrante, se for perguntado, né? Ao segundo quadrante. Tudo bem? Então vamos fazer isso com outros valores e aí eu procurei colocar o que pode acontecer, né? Outras situações. Então, na letra B aparece um valor em radianos. O que eu poderia fazer? Então, como a gente está acostumado com o grau, a primeira coisa que vem na cabeça é falar, eu posso transformar esse valor de radiano para grau e depois fazer a marcação, né? Essa seria uma saída aí para a gente poder marcar direitinho esse valor. Isso é válido, né? Poderia ser feito, mas o que eu gostaria que vocês se preocupassem agora nesse momento é em imaginar os valores em radiano mesmo, fazer a marcação usando o radiano. E como é que a gente faz isso, né? Sem passar para grau? Então, ó, vamos pensar de novo aqui no ciclo. Tá? Então, ó, esse é o nosso ciclo aí. E agora, vamos tentar marcar esse valor. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pensar assim, ó. Meia bolinha, então daqui até o outro lado, em graus seria 180, mas em radianos é π, né? Então, essa meia bolinha é π. O que eu vou precisar fazer, então? Eu vou precisar pegar esse π, dividir em 3 partes e pegar 2. Então, veja, ó, eu pego o π, que é a meia volta, divido em 3 partes, olha aqui, ó, uma parte, 2 e 3, ó. Dividi em 3 partes, então aqui, ó, tenho 1, 2 e 3 partes, ó. Então o π dividido em 3 partes. E agora eu pego 2. Então, ó, 1, 2. E esse local aqui é o 2π3, né? Vejam que 2π3 radianos é o mesmo 120, né, que eu tinha marcado aqui em graus, olha. Se eu fizer 180 dividido por 3 é 60, vezes 2, 120. Esse aqui é o 120 graus, só que escrito em radianos. Então veja que eu não precisei pensar que ele é 120 para fazer a marcação, né? Olha aqui, eu pensei que ele é radiano mesmo, é o π que foi dividido em 3 partes e eu peguei 2. Então, ó, peguei o π que é a meia volta, dividi em 3 partes e peguei 2. Então aqui está o final, né, a extremidade, o arco todo seria até aqui e o final dele nessa posição, tá bom? Segundo quadrante também, né? Exercício C, eu coloquei um arco negativo, então vamos dar uma olhada. Mesma coisa, ó, a gente faz a bolinha e acho que acabou minha carga. Só um minuto. Vamos lá, peguei outra caneta aqui. Bom, então menos 135 graus eu teria que sair do zero, só que como é negativo eu vou andar ao contrário. Então eu saio daqui, ando 90, ó. Aqui já está o menos 90, porque eu andei para trás, 90. Eu vou andar mais menos 45, ó, até chegar no 135. Estaria nessa posição, né? 90 mais 45 aqui. Aqui estaria o menos 135, ó. Isso aqui é terceiro quadrante, né? Tudo bem? Então, o menos 135 estaria nessa posição. Poderia ter andado de forma positiva, né? E depois falado que esse local é o menos 135 também. Se eu quisesse andar de forma positiva, era só pegar o 360 e tirar 135, ó. Né? Então, se eu tirasse dos 360, eu tirasse 135, fizesse aqui, ó, né? 360 menos 135, ia sobrar para mim aí
Ou 180 com 45, aqui os 225. Então eu andaria 225 por aqui, chegaria no mesmo lugar. Tá? Então ou eu ando do lado negativo, ou eu uso a parte positiva. Só que daí eu teria que fazer então 360 menos 135 e usar o arco positivo correspondente. Bom, coloquei mais dois exemplos aqui, o exemplo D e o exemplo E. Vamos lá, vamos fazer esses dois então. Vamos fazer esse daqui, o E. O E, vamos fazer a bolinha. Então, nesse exemplo E, eu tenho que pegar o π, dividir em 4 partes e pegar 7. Só que se eu pegar o π, que é a meia volta, né, até aqui é π, ó, né, e dividir em 4 partes, ficaria uma coisa assim, ó, 1, 2, 3, 4 partes. Eu uso aqui os eixos, né, também como divisão. Então, peguei o π e dividi em 4 partes. Só que eu tenho que pegar 7. Então, não dá para pegar 7 partes aqui. O que é que eu faço? Divido a parte de baixo, que também é π, também é meia volta, em 4 também. Ó, aqui, né? 1, 2, 3, 4. E agora eu consigo pegar 7 partes. Ó, saio daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Esse aqui é o lugar que eu vou representar os 7π4 radianos, ó. Tudo bem? Então é o π que foi dividido em 4 partes e eu peguei 7. Ó, comecei daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 partes. Então tá aqui, né? Nessa posição aí o 7π4. Tudo bem? Então aqui é quarto quadrante. E para terminar, então, o último exemplo, 380 graus. Vamos fazer aqui a bolinha. Nossa, ficou muito ruim aqui, mas não tem problema. E vamos lá. O 380 eu começo a marcar no zero, é um arco positivo, então vou andar para um lado positivo. 90, 180, 270, 360. Mas eu cheguei no final e ainda não deu os 380. O que eu vou fazer? Eu vou andar mais um pouco. Então cheguei nos 360, 370, 380. Cheguei aqui. Então andei mais 20 graus aqui e cheguei no 380. Tá vendo? 380 é um arco com extremidade no primeiro quadrante. Tá bom? Então ele está bem em cima do ponto também, 20 graus. Né? Então na próxima aula nós vamos conversar sobre essa possibilidade de ter vários ângulos numa mesma posição do ciclo. Tá bom? Então para essa aula, então para a aula 3, a ideia era a gente conhecer isso, como é que a gente marca esses valores, né? Então acho que esses exemplos já fecham aí o que a gente vai fazer nos exercícios, tá bom? O problema do exercício, né? Eu olhei no nosso livro e o exercício seria o exercício número 7, mas ele está muito simplificado, tem muito pouca variedade lá, então eu preferi colocar um exercício à parte para vocês. Gostaria que vocês fizessem esse exercício, pessoal. Então vou colocar aqui, eu acho que fica fácil de vocês perceberem aí, tá bom? Então esse exercício aqui, gostaria que vocês fizessem para mim. Então vocês podem congelar depois a imagem aí, né? E fazer para mim esse exercício. Para mim não, né? Para vocês aí. Espero que fazendo esse exercício bem caprichadinho, com paciência e tal, vocês consigam continuar, né? Dar continuidade aí nas próximas aulas. Nós vamos precisar dessa habilidade de marcar pontos na circunferência, tá bom? Então, obrigado pela paciência aí. Até a próxima aula.